Bom, bom dia, companheiros. Vamos começar hoje com uma rápida questão internacional. Que é a questão da eleição em Portugal, né? Nós fizemos aí a caracterização, que não é nenhuma caracterização, é apenas uma constatação de fato de que a extrema-direita portuguesa conseguiu um resultado político bastante significativo nas eleições portuguesas. Em outros programas que nós fazemos aí, algumas pessoas contestaram, falando que não, que... Primeiro, houve a contestação de que a direita teria sido esmagada na eleição portuguesa. Essa é uma colocação absurda, porque o que aconteceu com a direita portuguesa é que ela teve uma subida fulminante dos votos, né? Depois, outros apresentaram que não é verdade que eles tiveram 12% dos votos, que os votos seriam bem menores. Nesse ponto, sou obrigado a concordar, nós estamos usando o índice dos votos válidos, né? Mas, nesse caso, também, todos os partidos cairiam brutalmente na sua votação, em certo sentido. Nós destacamos o fato, que é muito significativo, né? Provavelmente o mais significativo de todos, de que, na realidade, a extrema-direita ela teve 1/3 a mais de voto do que a esquerda somada, o PCP e o Bloco de Esquerda, né? Bom, logicamente que o problema aqui não é uma discussão sobre números, né? Não é um problema de matemática, de estatística. O que nós temos aqui é um problema de avaliação política. Nós falamos rapidamente uma coisa que nos parece óbvia, mas a polêmica constatou que não é óbvia, que é o seguinte, que, ao contrário do que muita gente pensa, né, principalmente a partir da derrota do Trump nas eleições que acabaram de se realizar nos Estados Unidos, a extrema-direita não está em debandada, não está em retrocesso, não está se apagando, nem nada disso, né? Esse aqui é o problema-chave. A questão de Portugal é uma questão entre várias outras importantes, tá? Vamos procurar aqui enumerar algumas coisas que dão um quadro mais completo do que está acontecendo na relação política entre a extrema-direita e os regimes políticos em diversos países do mundo. Na Espanha, né, há uma forte tendência ao desenvolvimento da extrema-direita do Vox. Não se trata simplesmente também de um problema eleitoral, né? A Espanha entrou numa espiral de crise política muito profunda. Isso não tem sido muito destacado, né, nem pela imprensa de esquerda, nem pela imprensa golpista tradicional, mas o fato é que a situação na Espanha é uma situação muito delicada. Nós tivemos um acontecimento onde o Podemos, né, para fazer demagogia, partiu para o ataque contra a monarquia portuguesa, a monarquia espanhola, ultra-reacionária, né, restabelecida pelo governo fascista do Franco, e as Forças Armadas deixaram claro que não vão admitir nenhum tipo de ataque à monarquia. Quer dizer, há uma tensão, a monarquia está muito desgastada, né? Houve várias acusações de corrupção e tudo mais contra a monarquia, e esse pequeno incidente deixou claro que a situação é uma situação muito delicada. O pano de fundo da crise política espanhola, logicamente, é a questão da Catalunha. Os militares, o aparato reacionário do Estado espanhol, né, entende que a separação da Catalunha, que é
exerce uma pressão constante sobre o regime político espanhol, iniciaria uma completa destruição do Estado imperialista espanhol. O que é fato, né? É fato que se a Catalunha se separar, o Estado imperialista espanhol, só por esse fato já estaria muito debilitado, mas poderia sofrer também, né, a ação de outros movimentos separatistas em regiões muito importantes, por exemplo, o País Basco. Né? Na Galícia existe uma tendência separatista, mas é uma tendência separatista de menor intensidade do que existe na Catalunha. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos como essas coisas funcionam. Você tem uma tendência que está latente, né, de um determinado país, de uma determinada região do país, a Galícia, a Galiza, né? E você, por impulso de outros acontecimentos, de crise, essa tendência se transforma num movimento de massas muito rapidamente. Também ninguém previa, né, que o movimento separatista catalão fosse adquirir a proporção que adquiriu. Bom, nós falamos tudo isso para mostrar que nós temos uma crise de grande envergadura, a tal ponto, né, de que são muito sistemáticos os boatos da possibilidade de um golpe de Estado na Espanha, um golpe militar. Né? Golpe de Estado, né, acho que isso é uma coisa que muita gente não entendeu até hoje, apesar de tudo, já nos regimes políticos que nós temos é uma coisa meio corriqueira. Né? Por exemplo, a aprovação de uma lei contra o terrorismo doméstico, né? A cartelização das redes sociais nos Estados Unidos é um tipo de golpe de Estado. Né? Não há dúvida nenhuma sobre isso. É uma coisa corriqueira. No Brasil, nós tivemos a deposição da presidenta Dilma Rousseff, que foi um golpe de Estado claro, apesar de que, naquele momento, né, as pessoas que participaram da discussão devem se lembrar que a direita, logicamente, que negava tudo, e a esquerda tinha muita dificuldade de aceitar que aquilo fosse um golpe de Estado. Hoje, todo mundo meio que fala que foi um golpe de Estado, porque, né, as consequências do que aconteceu ali são muito claras. Então, o golpe de Estado é uma coisa corriqueira. O golpe militar já é uma coisa um pouquinho mais incomum, mas está na ordem do dia em todos os países. Veja-se o caso da Espanha. Não vamos nem falar da América Latina, onde nós tivemos aí, há pouco tempo, né, um golpe que foi praticamente um golpe militar, que foi o caso da Bolívia. Né? Então, quer dizer, com essa crise, é natural que a extrema-direita vá se fortalecer. Na Alemanha, nós temos aí o crescimento da AfD, é muito claro, isso daí está colocando em xeque a dominação, a supremacia, né, dos partidos conservadores, da democracia cristã. Angela Merkel vem causando uma profunda apreensão, porque a Alemanha é o país mais importante da União Europeia. Né? Na Inglaterra, as discussões sobre o golpe de Estado também já surgiram de uma maneira bastante clara, principalmente na época em que havia o receio que o Jeremy Corbyn ganhasse a eleição. Nós temos aí na França um regime político onde os partidos estão despedaçados. Né? O Macron está governando com um partido aí que é um partido improvisado, né? Um partido que é uma colcha de retalhos que ele formou a partir da liquidação, né, do Partido Conservador, republicanos, e do Partido Socialista. Na Itália, nem falar. Né? Na Itália, a situação é grave. Agora, o primeiro-ministro vai cair, né? O governo rachou, mostra grande instabilidade. Os partidos democráticos, os partidos ditos democráticos de centro-esquerda, estão numa situação muito delicada. Isso se expressa pelo crescimento tanto da Liga, que é um partido de extrema-direita, como do Movimento 5 Estrelas, que é um partido bizarro, formado aí de um movimento anti-regime político extremamente confuso,
mas também dominado por setores direitistas, né? Então, para entender o que aconteceu em Portugal, nós temos que ver o conjunto da situação política. Não se trata simplesmente de analisar isoladamente, né? Qual que é a questão de fundo, né? Que atinge também, obviamente, o Brasil. O Brasil no Brasil existe um sistema político que é um sistema político subordinado ao sistema político imperialista. É como se praticamente o Brasil fosse uma colônia governada pelos países imperialistas, e o sistema político reflete isso. Um sistema político de caráter colonial, né? E tudo mais. E, portanto, aquilo que está afetando os países centrais vai afetar também de uma maneira muito intensa a própria situação brasileira e latino-americana. Bom, então qual é o fundo dessa questão suscitada aí pelo avanço, né, bastante expressivo da extrema-direita portuguesa? O fundo é que, ao contrário do que pensa a maior parte da esquerda, nós não estamos caminhando para a regeneração dos regimes políticos ditos democráticos. Essa é a questão-chave. Sem compreender isso daí, é muito difícil compreender o que está acontecendo. A esquerda brasileira, e até a esquerda internacional, que nós devemos dizer que está muito desorientada diante de todos esses acontecimentos, né? Perdeu completamente o rumo a hora que o regime político internacional começou a dar uma guinada para a direita, que eles não entenderam. Para a esquerda, o que está acontecendo aqui é o seguinte: existe a democracia, uma coisa abstrata, que seria um conjunto de instituições políticas que garantiriam, né, um regime político que eles chamam de civilizado, né? Um regime que permitiria a expressão dos anseios populares, o que é uma bobagem, né? Porque nós sabemos que essa democracia, entre aspas, que já há muito tempo não pode ser chamada de democracia sem qualificativos, a partir da ofensiva neoliberal, ela não passa de um mecanismo para impor uma política de destruição econômica, de fome e de miséria sem limites, né? Então, isso teria que ser qualificado. Logicamente que os governos do PT, que foram, grosso modo, né, não vou fazer aqui uma análise mais detalhada, foram uma espécie de paliativo, de alívio no meio dessa política, né? E não uma política contrária, né? Uma política que levasse o regime político brasileiro para o outro lado da questão, alimentou a ilusão, assim como alimentou em toda a América Latina, de que, na realidade, é isso mesmo, a democracia. Entre o Fernando Henrique Cardoso, destrói a economia, entre o Lula e dá o Bolsa Família para o pessoal não morrer de fome. Mas as pessoas não percebem que é preciso, né, comparar de uma maneira correta essas duas políticas. Uma política é uma política estratégica de destruição nacional. A outra política é como se fosse você tomasse aí um remédio para a dor. Não vai mudar nada, né? Por mais que a política do governo PT tenha aliviado por um período uma série de questões. Essas democracias, de um ponto de vista geral, elas entraram, por causa da política neoliberal, num dado momento, numa crise muito profunda, que se desenvolve gradualmente, né? Então, quando aparece a extrema-direita, que para a esquerda, né, é interpretada como se fosse assim, a extrema-direita é meramente uma força hostil a essa democracia maravilhosa. Ela é hostil a essa democracia, mas a esquerda não leva em consideração de que, se a esquerda não fosse uma esquerda
totalmente dominada pelo imperialismo, ela também seria hostil a essa democracia. E, num certo sentido, né, pela completa omissão da esquerda, a direita ela vem agrupando em torno de si as forças populares que não aguentam mais viver debaixo do regime político pseudo-democrático neoliberal. Não aguentam mais, né? Esse é o X do problema. E a continuidade da democracia, ela serve apenas para encobrir ou, digamos assim, para permitir, de uma certa forma, esse ataque duríssimo contra a maioria da população, né? Essa é a questão. Por exemplo, no Brasil, os governos do PT acabaram com o golpe de 2016, né? Nós estamos há 5 anos com governos da burguesia, e o ataque, eles praticamente em 5 anos, eles fizeram aquilo que o Juscelino Kubitschek se propunha a fazer ao contrário, né? Destruir o país, 50 anos de destruição em 5 anos. Vejam bem, tudo isso é atribuído ao Bolsonaro, mas, na realidade, essa política é a política do conjunto da burguesia. Começou com o Michel Temer, né? 2 anos desses 5 anos são do Temer. Então, nós temos aí um quadro do que acontece. O crescimento da extrema-direita, ele está relacionado com essa situação. Um setor da pequena burguesia direitista, fascista, de ideologia fascista, né, aliado com setores da burguesia que são muito afetados pela política neoliberal, que querem o seu lugar ao sol, né, arrastaram uma parcela das massas para essas posições, porque a esquerda é uma nulidade política. Tá? É isso que o pessoal não entende. Tá? O ascenso da extrema-direita, ela decorre de 2 fatores que estão intimamente ligados. A profunda crise do capitalismo, né, que não para. Né, agora, com a pandemia, a situação, inclusive, se agravou de maneira muito forte, muito intensa. Essa crise, ela leva, ao mesmo tempo, à necessidade da burguesia de aplicar a política neoliberal e a um crescente deterioração das condições de vida das massas. Em segundo lugar, né, como esse regime ele se apoia sobre uma miséria muito grande da população, ele acaba perdendo totalmente a popularidade. Né? Veja-se que se nós formos ver aqui, pegando uma coisa que é uma avaliação superficial, mas ajuda a mostrar o quadro. Hoje saiu uma pesquisa, alguém publicou uma pesquisa aí, uma pesquisa que visivelmente é manipulada, né? Que fala o seguinte, que o Bolsonaro perderia a eleição para o Lula, normal, né? Para o Haddad, curiosamente na pesquisa, Bolsonaro e Lula, o Lula teria 40%, agora Haddad e Bolsonaro, o Haddad teria 42%. Né? Onde que o Haddad tem mais votos do que o Lula, isso aí é difícil de entender. Ciro Gomes, e tinha aí uma quarta figura, não me lembro quem que era, mas esses 3 com certeza, né? Aparecia na pesquisa que o Bolsonaro perdia para isso, mas não perdia para, por exemplo, João Dória. Por quê? Porque a política da burguesia é uma política que as massas não conseguem tolerar. O Dória, com toda essa operação gigantesca, nós já vamos falar disso daí, para encobrir não só os malfeitos dele, como a farsa do negócio da vacina, ele não consegue popularidade. Né? Ele é um representante dessa política neoliberal de ataque às massas. Então, a situação política está extremamente polarizada, tá? E
Nessa polarização, nós vemos aí o crescimento da extrema-direita. A extrema-direita cresce também no vazio da falta de mobilização popular.